O Everaldo tomou a decisão, para mim, menos acertada possível, que era tentar cortar o Antón. As equipes brasileiras são muito capazes de entrar em último terço, seja em ataque posicional, seja em contra-ataque. Porém, não são tão eficientes assim para transformar essas entradas em gols ou finalizações. Assistindo o Campeonato Brasileiro e comparando com outros campeonatos, eu já tinha essa percepção, mas agora no Mundial de Clubes isso ficou ainda mais evidente. Vamos tentar entender o porquê. Quando eu falo sobre tomar melhores decisões, eu tô falando disso aqui. Vou dar play no vídeo e a gente vai ver a finalização do Arrascaeta no jogo contra o Chelsea. Logo no início, bate e rebate, o Flamengo consegue fazer o balanço defensivo ser efetivo, pressiona após perda e o Arrascaeta se depara com esse cenário. A bola sobra nele, entrada da área e ele tem o Gonçalo Plata absolutamente livre aqui à esquerda. Se ele faz o passe para o lado, o Plata poderia finalizar cruzado ou até devolver para dentro da área, inclusive para o próprio Arrascaeta, mas o Arrascaeta escolhe uma finalização que inclusive foi de bico, né? Nem o gesto técnico foi o melhor. Vou dar play aqui pra gente ver esse cenário acontecendo. Então, finalização, olha como o Plata reclama, abre os braços e a gente vai ver no replay, olha por esse outro ângulo, como era evidente a melhor decisão no Plata. Se o Arrascaeta consegue achar o passe aqui no Plata, ele teria a possibilidade de finalizar cruzado ou até devolver para a área, como eu comentei, inclusive porque o zagueiro do Chelsea está completamente de costas, né? Tá na posição de bloqueio do Arrascaeta. Digo ainda mais, se ele ameaça o bate e quebra o pé, né? Entre aspas, como se fala na gíria, o Plata ficaria numa condição talvez ainda mais favorável de finalização, porque o ameaçado chute teria fixado esse zagueiro aqui e ele não conseguiria depois retornar. O Arrascaeta escolhe chutar, a finalização até acontece no fim das contas, né? Depois do jogo vai contar lá na estatística a finalização certa, mas convenhamos que não foi a melhor decisão. A questão é, e quando nem finalizar consegue? Se liga. No jogo contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo iniciou 16 contra-ataques. O Botafogo conseguiu ter um bloco baixo muito sólido, conseguiu roubar a bola em boas zonas, tirar a bola da zona de pressão, mas depois de tirar a bola da pressão, depois do contra-ataque iniciado, não conseguiu entrar bem no último terço com finalização. E só conseguiu uma única finalização de 16 contra-ataques. A questão é aí quando você não consegue ser efetivo tendo essa oportunidade de ouro. Às vezes nem precisa de um volume tão grande de decisões para que a gente consiga perceber isso. Basta uma, aquela que seria determinante para o placar final do jogo, que faria o gol, que traria os 3 pontos que a gente já percebe, já se nota. Esse lance que eu vou dar play agora, aposto que você já viu, chamou a atenção de todo mundo, é o contra-ataque do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Vou dar play agora, em que o Everaldo sai na cara do gol e acaba tomando uma decisão não tão correta assim. Na minha opinião, não foi a melhor decisão. A bola do Arias para o Everaldo no espaço, ele está à frente do Antón, né? Ele está aqui um passo à frente do Antón. E aqui ele tem basicamente 3 opções. Ele pode fazer a opção A, que é conduzir um pouco mais, sustentar o Antón, inclusive pode aumentar a distância para o Antón com o braço e fazer uma finalização dentro da área. Ele pode fazer a opção B, que é cavar o goleiro, fazer uma cavada, pode conduzir um pouquinho mais e cavar, cavada aí mesmo, ou ele pode fazer a opção C, que é tentar cortar o Antón. Inclusive assisti a entrevista do Everaldo pós-jogo e ele mencionou que imaginou que o Antón fosse bloqueá-lo, que o Antón iria tentar o carrinho. Mas mesmo que o Antón tentasse, convenhamos que o Antón está uma passada atrás. Então, se ele tentar o carrinho aqui, a chance dele, por exemplo, cometer um pênalti seria enorme. Acho pouco provável até que ele fizesse isso. Das 3 opções, o Everaldo tomou a decisão. Tô separando somente 3, tá? Poderia colocar outras aqui. O Everaldo tomou a decisão, para mim, menos acertada possível, que era tentar cortar o Antón. Atenção que isso aqui não é uma crítica ao Everaldo, não é uma crítica aos jogadores que a gente está colocando aqui às equipes. É algo que é sintomático, é algo que é sistêmico do futebol brasileiro. Perceba que eu já citei Flamengo, Botafogo e Fluminense. Vou dar play pra gente ver a finalização do lance. O Everaldo vai cortar, como eu mencionei, e vai rolar pro Canóbio fazer uma finalização pressionado, em alta velocidade e no pé não dominante. Na minha opinião, não foi a melhor decisão. Olha por esse outro ângulo como fica evidente que o Everaldo poderia ter feito coisa diferente, poderia ter tomado uma decisão melhor. E, mais uma vez, sendo repetitivo para ficar claro, não é uma crítica específica ao jogador, é ilustrando com esse lance algo que eu acho que é sistêmico.
Mas observe que os exemplos que eu vou mostrar são do futebol brasileiro, dividido entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vou dar o play aqui no vídeo pra gente ver a primeira situação que me chama a atenção. Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro é uma situação de 3 contra 2 clara, uma vantagem evidente para a equipe que está entrando com bola no último terço. E o Luiz Araújo vai tomar, na minha opinião, a pior decisão possível. Ele vai conduzir até a finalização uma situação de 3 contra 2, uma finalização que o goleiro vai tocar na bola, ela vai tocar na trave e vai sobrar ali para um bate e rebate. Deixa eu até voltar aqui para a gente rever esse lance. Aqui tem várias possibilidades de aquilo que ele pode fazer melhor. Ele pode passar a bola antecipada para o jogador central e ir conquistando espaço e fazer com que o jogador central consiga temporizar para passar para ele de volta em uma situação de finalização melhor. Ou ele pode, depois que chega na área aqui, atraindo o jogador aqui da direita, tentar o passo para dentro. Na minha opinião, não é uma decisão tão boa assim, mas é melhor do que aquela que ele tomou. Vou dar play e a gente vai rever o lance. Luiz Araújo finalizando mais uma vez no segundo pau. O goleiro toca na bola, ela vai na trave, dá um bate e rebate. A imagem chiou um pouquinho, mas acho que deu pra gente perceber. E aqui tem um outro exemplo muito claro. Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto vai sair nessa situação. Deixa eu voltar aqui pra gente ver a origem do passe. Ó. É um passe do Mateuzinho pra dentro. O Mateuzinho encontra o Depay. O Depay encontra o Yuri. Inclusive o passe do Depay, deixa eu retornar aqui um pouquinho. O passe do Depay tinha o objetivo até de colocar o Yuri na profundidade. O passe ficou um pouquinho curto, né? Ficou sem força. O Yuri corta para dentro e aí vem um momento capital. Quando o Yuri corta para dentro, ele tem duas opções aqui, basicamente. Três, né? Vamos dizer. Ele pode tentar um drible novamente, cortar de novo para o pé direito. Ele pode bater para o gol, que é o que ele vai fazer, ou ele pode tomar a decisão, na minha opinião, a mais óbvia e evidente, que é passar para o Romero sair absolutamente de cara para o gol. E olha a decisão que o Yuri toma. Ele vai finalizar de pé esquerdo e a bola vai entrar, vai ser gol do Corinthians. Mas concorde comigo que aqui, apesar da decisão ter dado fruto, apesar dela ter mexido no placar, não é uma decisão replicável. Ou seja, quando ele cair nessa situação novamente, a chance da finalização entrar é muito menor do que passar. Então o passe para o Romero aqui é a situação, me parece indiscutivelmente mais segura e mais possível de ser replicada em outros lances. A decisão, na minha maneira de ver, correta. Vou dar play para a gente continuar aqui vendo outros exemplos do Campeonato Brasileiro. Olha esse exemplo em Santos e Red Bull Bragantino. Vou pausar aqui e fica claro aqui que a gente tem um 4 contra 3. A gente tem aqui os 4 jogadores do Santos contra os 3 defensores do Bragantino. O Guilherme ele está até sendo pressionado aqui, ele está sendo acompanhado, mas o jogador já está mais para trás dele, né? Então uma passada atrás. Então a gente vai considerar que da linha da bola para até o gol, para até a baliza do Bragantino, tem somente 3 defensores. E aqui o Guilherme também tem várias opções. A única opção que para mim não parece a ideal é ele passar a partir daqui, ele passar de cara. Se ele conduz um pouco mais, ele consegue fixar esse jogador aqui, por exemplo, e aí quando ele passar para um companheiro, ele deixa os companheiros, né, os outros companheiros da jogada numa situação de 3 contra 2. É um exemplo claro. Mas a tomada de decisão do Guilherme é de passar antecipado. E aí faz com que o Santos perca o time do contra-ataque. Inclusive o passe nem foi o melhor possível, né? Foi um passe ali que saiu forte demais, mata o contra-ataque e o Bragantino se reorganiza com 4 jogadores atrás da bola e mais 2 jogadores para pressionar a bola. Não 4 mais 2, né? E aí o Santos perde a oportunidade numa situação de finalização. Esse aqui é um exemplo do jogo do Bahia, muito semelhante ao jogo do Corinthians. Aqui a gente já está falando de Libertadores. A gente tem o Lúcio Gonzalez, deixa eu voltar aqui. A gente tem o Lúcio conduzindo para dentro e o Jean Lucas entraria absolutamente sozinho se ele passa a bola. Mas ele não passa a bola. Ele toma uma decisão aqui, ele está indeciso, né? Você nota que ele está procurando alguém. Depois ele vai tentar armar uma finalização, talvez. Ele parece que vai finalizar, ele perfila o corpo como se fosse finalizar. Ele desiste da finalização. Ele já poderia ter passado aí para o Jean Lucas. E quando ele desiste da finalização, ele tem uma segunda janela de oportunidade de passar para o Jean Lucas. E observe que se ele passa para o Jean Lucas nesse espaço que está demarcado, o Jean Lucas estaria absolutamente sozinho na cara do gol. Não é a decisão que ele toma. E ele tenta cavar um pênalti que acaba não dando em nada. Para terminar, para você ver como não é realmente, como eu não estou pegando no pé daqueles atletas que eu mencionei, nem tem a ver com o Mundial de Clubes, é algo do nosso futebol. Um 3 contra 1 do Palmeiras. Olha isso daqui. 3 contra 1 do Palmeiras. Flaco Lopes, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. O Flaco Lopes está conduzindo por dentro. Ele tem mais 2 jogadores aqui. Ele tem o Estevão
e ele tem aqui o Facundo. E aqui o Flaco Lopes tem uma decisão a tomar. Se ele passa no Facundo ou se ele passa no Estevão. Eu acho até que a decisão do Flaco Lopes até aqui, se eu voltar, ó, vou dar play novamente, de conduzir o tanto que ele conduziu, muito acertada. Ele fez a temporização, aquilo que a gente tinha comentado no lance do Luiz Araújo. Então aqui ele fez a temporização, mas ele toma, na minha opinião, a pior decisão de passe possível, porque ele tem duas opções. Ou ele passa no Facundo, ou ele passa no Estevão. Se ele passa no Estevão, ele deixa o Estevão na cara do gol. Se ele passa para o Facundo, ele corre o risco do Facundo ser pressionado e perder a bola. Então quando ele passa para o Estevão aqui, ó, se ele passa para o Estevão, deixa eu voltar. Se ele passa para o Estevão sairia absolutamente na cara do gol. Num contra um contra o goleiro, inclusive com o goleiro tendo que voltar para o centro da baliza, para o centro do gol. Vantagem total para o Estevão. E aí o Facundo escolhe passar, o Flaco Lopes escolhe passar para o Facundo pelo lado. E a jogada vai dar certo, vai ser gol do Palmeiras. Mas perceba que o passe para o Facundo, ele oportuniza para o zagueiro, por exemplo, aqui um carrinho, roubar a bola, bloquear o cruzamento. Então não é a melhor decisão. Aqui o resultado até pode ter sido positivo, o gol aconteceu, mas de novo, isso não é replicável, não é a decisão mais óbvia a ser tomada. Então o gol do Estevão, aqui talvez muito mais por um acaso misturado com competência do que somente competência. E você me ouviu falar aqui sobre ser replicável, eu quero te mostrar alguns conceitos de situações de entrada no último terço, principalmente para a transição, que podem sim ser replicáveis. Começando por essa situação aqui que a gente viu nos exemplos de 3 contra 2. Então nessa situação, essa tomada de decisão me parece a mais óbvia e essa é uma das situações mais fáceis de a gente entender. Vou voltar aqui para a gente ver desde o início. Esse é um 3 contra 2 clássico. Jogador central com bola contra 2 zagueiros. Muito comum em contra-ataques, finais de jogo, onde o adversário precisa se expor. Então nesse caso, aqui um conceito é muito importante, simples até de compreender e que melhora muito a tomada de decisão para esse tipo de situação, que é o conceito de temporização, um pouco parecido com aquilo que o Flaco Lopes fez no exemplo anterior. Então, quando eu vou passando aqui, ó, a linha do tempo, a gente vê que o fato do 10 conduzir, precisa ter coragem para conduzir aqui até próximo da área, faz com que o zagueiro número 3 tome uma decisão. Se ele permite que o camisa 10 conduza até o final, entre na área e finalize, ou se ele fecha o camisa 10 e assim ele liberta o jogador, que é o jogador que estava anteriormente com ele, que é o camisa 9. Ou seja, o zagueiro número 3 está na sinuca de bico, ou ele permite o 10 finalizar, ou ele vai permitir que o 9, ou ele vai fechar no 10 e o 9 vai receber essa bola para uma finalização. Então essa aqui é a mais clássica, a temporização. O ato do 10 conduzir vai gerar uma temporização, ele vai ganhar tempo para o camisa 9 dele, para que o número 3, o zagueiro adversário, tenha que tomar uma decisão, e ele fixa o número 3 e assim ele acha o camisa 9, o seu centroavante, para finalizar. E uma outra situação muito comum aqui, já num 4 contra 3, numa superioridade diferente, e essa daqui eu confesso que me deixa com muita raiva quando eu estou assistindo jogos, é não movimentar após o passe. Ou seja, quando o jogador aqui, no caso do exemplo camisa 10, ele passa a bola aqui para o 9, para o 11 ou para o 7, ele para, ele entrega a bola e deixa os companheiros em um 3 contra 3 e de certa forma abdica da vantagem. É muito comum a gente ver isso em contra-ataques. Então uma das coisas que pode ser feita, né, aqui tem várias possibilidades, mas uma das mais comuns, mais fáceis, que pode ser replicada em outros exemplos, é o que a gente vai ver aqui agora. Então o camisa 10 passa para o camisa 11 e faz o overlap por fora, ultrapassa por fora e assim consegue uma situação de cruzamento com os dois atacantes entrando em vantagem. Perceba que aqui ele tem tanto a bola para o 9, como a bola rápida no segundo pau, como o passe de retorno para uma finalização do 11. E essa daqui agora é outra que me deixa também bastante chateado, porque ela tem a ver com um jogador egoísta. Vou dar play aqui agora para a gente entender. Outra superioridade numérica, né, uma situação de 5 contra 4, a gente vê que o camisa 10 conseguiu fazer o gol, e a gente vai entender como o 9 e o 7 movimentaram aqui para que o 10 possa fazer a finalização. Vou voltar desde o início. Então o camisa 8 vai passar aqui para o camisa 10, e quando ele passa para o camisa 10, a gente já vê esse movimento aqui, do extremo esquerdo, 7, por exemplo, arrastar, fixar, tirar do centro da área ao lateral camisa 2. Ah, mas isso é muito difícil de acontecer. Quando você joga contra equipes que defendem individual, isso pode acontecer sim. Então a gente já vê esse movimento aqui de arraste. Se eu der play aqui, ó, a gente vai ver o segundo movimento, que é o camisa 9, ao puxar o movimento de desmarque de ruptura de facão, ele liberta o espaço para que o camisa 10 possa sair na cara do gol e assim finalizar. Ou seja, tanto o camisa 7 como o camisa 9 foram colaborativos. Eles fizeram movimentos que prejudicaram a eles no lance, mas ajudaram o coletivo, ajudaram o companheiro. Eles, como diz o jogo de posição, geraram benefício para um companheiro e não para si próprio. E para entender mais sobre esse assunto, você precisa conhecer a Lab
LabFoot. Se liga, eu vou descer aqui no cardápio dos cursos e vou chegar aqui naquele que eu acabei de mencionar, que é o curso de sistemas táticos. Olha aqui, vou clicar aqui em detalhes e a gente vai ser redirecionado para essa página. Entenda como funcionam as dinâmicas do futebol e domine a base para se tornar um analista de desempenho fora da curva. Olha o conteúdo rico que tem aqui dentro. Dentro do curso de sistemas táticos da LabFoot, a gente tem 3 módulos. Por exemplo, no módulo 1, a gente tem as aulas que falam sobre 4-4-2, 4-3-3, do ponto de vista de evidenciar as vulnerabilidades, o ponto forte, como encaixa em outros sistemas, quais preocupações que um treinador precisa ter quando escolhe jogar assim, ou, por exemplo, no módulo 2, onde a gente vai ver como atacar a linha de 5, estruturas ofensivas e por que o 4-2-3-1 é um sistema tão bom. Vou clicar aqui numa aula aleatória, como atacar a linha de 5, vou dar play aqui só para você ver aqui a qualidade de gravação. Eu falando aqui no cantinho, a qualidade de gravação e aquilo que está disponível para você, beleza? Então, link está na bio, curso de sistemas táticos da LabFoot. Rafa, e no Brasil só se toma decisão errada? Não, se liga nesse ataque do Flamengo como foi bem legal. Aqui a gente vai ter uma situação de 4 contra 3 muito bem aproveitada. Quando o Gerson ultrapassa, ele coloca o Chelsea em uma situação de inferioridade numérica. É um 4 contra 3, a gente tem aqui o Gerson, tem aqui o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo e tem o Plata num 4 contra 3. Os 3 jogadores do Chelsea estão mais próximos da bola, né? Estão mais próximos do perigo iminente. Então eu vou dar play e a gente vai entender como o Flamengo resolveu essa situação. O Gerson vai conduzir de fora para dentro, buscou a tabela com o Bruno Henrique, e ele vai passar a bola. Aqui tem uma mistura de um conceito que a gente acabou de ver, que é ser colaborativo, né? Fazer movimentos para um companheiro. Então observe aqui, ó, como nesse 4 contra 3, o Luiz Araújo ele vai arrastar, ele vai fazer o movimento abdicando de receber a bola. É quase um, entre aspas, corta-luz. E dessa forma ele coloca o Malo Gusto numa situação de 2 contra 1. Ou seja, o Malo Gusto ou acompanha o Luiz Araújo e deixa o Plata completamente sozinho, ou ele recupera aqui e dá ao Plata a condição de ou finalizar ou cortar para bater. A gente sabe que ele cortou para bater. O goleiro fez uma excelente defesa, o escanteio desse lance é que origina o gol de empate do Flamengo no jogo. Sem dúvidas, ninguém produz jogadores tão técnicos e habilidosos como o futebol brasileiro. Mas será que a gente está os ensinando a tomar boas decisões, a resolver os problemas do jogo? Muitas vezes, por sermos tão bons com a bola, vencemos pela nossa capacidade de improviso ou pelo volume de chances que nós criamos. Mas fica o sentimento que a gente poderia conseguir resolver os jogos tomando melhores decisões e assim sofrer um pouquinho menos. É possível ganhar jogos tomando decisões ruins ou sem conseguir resolver plenamente os problemas do jogo, mas é importante não confundir a qualidade dos resultados com a qualidade das decisões. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Se você ainda não me segue no Instagram, também tá lá, @rafa.scout, tem muito mais conteúdo para você. Abraço, tamo junto e até a próxima.